Esses dias eu estava navegando pela Amazon em vários produtos no qual não tenho a mínima condição de comprar, quando de repente eu me deparo com um dossiê da Old Gamer sobre o Master System. E nesse momento eu fui transportado para uma época onde eu não sabia que eu era feliz. Uma época onde a minha principal preocupação era tirar notas minimamente decentes na escola, em vez de hoje em dia, que é não ser um lixo humano. Então, ao invés de fazer como de costume, que é esquecer tudo isso e ficar vegetando na frente da TV, eu decidi fazer diferente. Eu decidi aproveitar que eu criei esse canal e fazer uma série de vídeos falando sobre os consoles da minha infância e os jogos que mais me marcaram de cada um. E como vocês são excelentes Sherlock Holmes, já devem ter imaginado que esse é o primeiro vídeo dessa série. Hoje, eu vou falar do console que me introduziu a esse mundo maravilhoso dos videogames. Hoje, eu vou falar do Master System. Mas antes de falar necessariamente da minha experiência com essa obra-prima de plásticos e circuitos, eu acho que seria legal contextualizar o cenário da época e as adversidades que foi para ele existir. Então, bora lá. Bom, a nossa história começa em 1977, quando a Atari decide lançar o console que mudaria o mercado de videogames para sempre, o Atari 2600. Cara, esse console, ele foi definitivo para mostrar que consoles domésticos dão certo sim. Não é à toa que até o lançamento desse vídeo estamos na nona geração de consoles domésticos. Bom, eu nem preciso dizer que na época ele foi um grande estouro, principalmente no mercado norte-americano. Todo jovem norte-americano na época queria ou tinha um desses em casa. A Atari era uma febre tão grande lá que tem relatos de ex-funcionários da Atari que afirmavam que quando as metas eram batidas, eles faziam festas que todo mundo bebia, todo mundo acordava no dia seguinte com ressaca, ou nem iam trabalhar no dia seguinte, e constantemente essas metas eram batidas. Então vocês já conseguem perceber o quão grande era o nome Atari, o quão grande a Atari era na época. Era praticamente impossível desassociar videogame com Atari na época. Parecia realmente que o seu reinado nunca ia acabar. Mas, como Martin Scorsese nos ensinou, todo grande império uma hora ruim. E no caso da Atari, isso aconteceu em 1983. O que aconteceu foi um aglomerado de fatores. A Atari já vinha meio mal com os desenvolvedores, não dava crédito a quem merecia realmente. Além disso, ela fazia jogos aos montes, com um tempo de produção curtíssima, e obviamente resultava em jogos com péssima qualidade. E tem outro fator que também é fundamental. A gente não pode esquecer que o Atari 2600 foi lançado em 1977. Em 83 já tinha passado 6 anos. 6 anos pro mundo da tecnologia é uma vida, cara. E o Atari 2600 nesse período inteiro não sofreu nenhuma atualização. Se em 77 os computadores domésticos eram caros demais, não valiam a pena, em 83 já estavam valendo, já tinha um custo-benefício muito maior. E principalmente, o que se podia fazer nesses aparelhos era muito melhor do que o Atari oferecia. Então, esse aglomerado de fatores levou tanto o Atari quanto o mercado norte-americano de videogames a uma saturação enorme. O público não queria mais saber de Atari, o público não queria mais saber de videogame. E todo esse problema e todo esse caos hoje é conhecido como o crash dos videogames de 83. Mas se na terra do Tio Sam tudo parecia perdido, no outro lado do mundo, na terra dos samurais, do Godzilla e dos animes, tudo mudaria para sempre quando uma empresa típica de board games decide lançar o seu primeiro console doméstico, o Famicom. E é óbvio que eu estou falando da nossa tão amada Nintendo. O Famicom é um console simplesmente incrível. Além de iniciar a terceira geração de consoles, ele também trouxe features que são usadas até os dias de hoje, como por exemplo o D-pad e o botão de Start Select no controle. Além disso, ele foi o responsável por acabar com o crash dos videogames de 83, quando ele foi lançado no mercado norte-americano como NES lá em 85. Assim, a história da Nintendo é uma história simplesmente incrível, é uma história muito legal, porém a gente vai acompanhar outra empresa agora. Então bora voltar um pouquinho. Incrivelmente, no mesmo ano e no mesmo dia, uma outra empresa que já era conhecida pelos seus fliperamas decide lançar dois aparelhos, o SG-1000 e o SC-3000. Antes de falar do SG-1000 em si, que é o videogame, eu queria falar um pouco sobre o SC-3000 para quem não sabe. Ele foi a tentativa da SEGA de entrar no mercado de computadores pessoais, e por mais que ele tivesse um ótimo custo-benefício para a época, e ainda tivesse suporte a rodar os jogos do SG-1000, ao longo do tempo ele foi perdendo relevância para outras marcas, e por mais que a SEGA tivesse lançado outras versões atualizadas do aparelho, no final das contas ela decidiu se dedicar exclusivamente ao mundo dos videogames, deixando assim de atuar no mercado de computadores pessoais. Já o SG-1000 foi o primeiro console doméstico da SEGA. Tanto visualmente quanto graficamente, ele é claramente um concorrente do Atari 2600. E o problema é que ele foi lançado no mesmo dia de um console totalmente revolucionário como é o Famicom. E o que tudo aparenta é que o mercado também sentiu isso. Não é à toa que enquanto o Famicom dominava o Japão, o SG-1000 ia de mal para pior. Porém, no ano seguinte, em 1984, a SEGA decide lançar uma versão atualizada do aparelho, o SG-1002. E por mais que ele traga algumas melhorias, como por exemplo o dobro de memória RAM, alguns acessórios, ele foi visualmente modificado para se assemelhar mais ao Famicom,
Ainda assim, as atualizações que a SEGA trouxe eram muito ínfimas, e no ano seguinte ela lança sua cartada final, praticamente seu exódio. Em 85 é lançado o console Sega Mark III. E se fosse para resumir o Sega Mark III em uma palavra, seria força. O console era simplesmente espetacular. Não é à toa que ele foi o console mais poderoso da terceira geração. Além de ele contar com 8 KB de memória RAM em comparação ao seu antecessor que tinha somente 2, ele também tinha suporte a 64 sprites na tela e um adaptador para som FM, fazendo com que a qualidade do som fosse muito maior. Assim, é uma diferença de qualidade absurda. Se essa história fosse um anime, esse seria um momento em que nosso protagonista, que tanto apanhou no passado, finalmente se fortalece e derrota aquele vilão que parecia impossível de derrotar. Porém, como isso aqui é a vida real, as coisas não foram bem assim. O que acontece é o seguinte: o Famicom já estava bem estabelecido no mercado japonês, ao ponto da Nintendo expandir para o mercado norte-americano. Então o Sega Mark III já tinha essa dificuldade de conseguir espaço no mercado. Além de tudo isso que eu falei, tem um fator ainda mais polêmico. Na época do NES, a Nintendo obrigava os desenvolvedores a assinar um contrato de exclusividade, fazendo assim qualquer jogo que fosse pro NES se tornasse automaticamente exclusivo dele. E quando você praticamente domina os dois maiores mercados de videogames, um contrato desse é um completo absurdo. Então realmente foi uma situação muito difícil para a SEGA. Porém, a SEGA, sabendo a qualidade que era o Mark III, conseguiu alguns jogos que já existiam nos seus fliperamas, e no ano seguinte, em 86, ela decide lançar o seu console no mercado norte-americano. Mas antes disso, ela decide reformular todo ele, e infelizmente tirar o adaptador para som FM e lançá-lo com um nome que faz jus à sua força: Master System. E o lançamento do Master System no mercado norte-americano, resumidamente, foi um fracasso. Não foi nada que a SEGA esperava, as vendas não foram tudo aquilo, realmente o Famicom dominava esse mercado, e mesmo assim, em 87, a SEGA, buscando um acerto, decide lançar o seu console na Europa. O mercado europeu não era de forma alguma o foco das concorrentes, e isso permitiu que a SEGA conseguisse abocanhar com folga esse mercado. Com o mercado europeu nas mãos da SEGA e ela se achando a última bolacha do pacote, ela decide terceirizar a distribuição e o marketing do Master System no mercado norte-americano para uma empresa de brinquedos chamada Tonka. A Tonka, ela conseguiu fazer o inacreditável. Ela fez um trabalho pior do que a SEGA. Quando ela foi lançando os bundles do aparelho, eles renomearam mais de 4 vezes o aparelho. Como é que alguém pensa em trocar o nome mais forte criado para um console? Assim, realmente foi um trabalho de lixo. E a Tonka foi a responsável por criar um preconceito na época em que a SEGA acreditava que empresa de brinquedo não sabia vender videogame. E isso lá na frente quase resultaria numa decisão totalmente equivocada da SEGA. Mas quem está se equivocando agora sou eu. Bora voltar aqui e continuar a história. No ano seguinte, em 88, a SEGA lança o Genesis, console esse que iniciaria a quarta geração e junto com o Super Nintendo seriam protagonistas da maior rivalidade que o mundo dos videogames já viu, que é muito bem documentado no livro Console Wars do Black J. Harris. Agora você deve estar se perguntando, é assim que termina essa história de merda? E a resposta é não. A SEGA queria meio que conciliar os dois consoles. Então ela decide fazer o que deu certo, e é expandir. E dessa vez ela avisou a nossa querida América Latina, e obviamente a gente vai se focar no Brasil. Quando a SEGA começou a buscar uma distribuidora para lançar o Master System aqui no Brasil, uma das primeiras a se oferecer foi a Gradiente. E para quem não sabe quem era a Gradiente, ela era uma das gigantes de vendas de aparelhos eletrônicos na época. Ela vendia TV, rádio, essas coisas, e principalmente ela era a distribuidora oficial da Atari aqui no Brasil. Assim, então com esse currículo invejável, era praticamente certo que a SEGA escolheria a Gradiente. Porém, tudo mudou quando uma empresa jovem e ambiciosa de brinquedos, que já tinha feito parceria com o setor de brinquedos da SEGA, inclusive conseguido reconhecimento por ter conseguido superar as vendas no Japão da pistola Zillion, também decide entrar nessa brincadeira e lutar para ser a distribuidora oficial do Master System aqui no Brasil. E eu estou falando da nossa tão amada, da nossa tão nostálgica e da nossa tão polêmica atualmente, a nossa querida Tectoy. Porém, a SEGA não queria dar a distribuição do Master System para a Tectoy. Como eu falei anteriormente, a SEGA tinha aquele preconceito devido à Tonka de que empresa de brinquedo não sabe vender videogame. Mas quando foi que a SEGA decidiu mudar de ideia? Segundo o Stephanie Arnold, aconteceu o seguinte. Teve uma frase do Sr. Léo Cris, do Evadim, que parece que pesou muito com os japoneses, né? Ele diz o seguinte, olha, se você está procurando alguém no Brasil para distribuir seu produto, pegue alguém que seja específico para o seu produto. Não pegue uma empresa grande, não pegue Evadim, certo? Ou a Gradiente ou qualquer outra. Para essas empresas grandes, o negócio deles era vender televisão, ou no caso da Gradiente, vender áudio na época, né? E eles vão estar preocupados em fechar o mês nós aqui na televisão, no Mitsubishi, e eles no áudio, certo? E por mais que SEGA seja ótimo, fantástico, é um segundo negócio, né? Já, a Tectoy não. A Tectoy está querendo estruturar uma empresa para vender
o seu negócio. E segundo o japonês foi isso que matou, e com isso a gente ganhou a representação da SEGA para o Master System, no primeiro momento para o Brasil. Foi com esse argumento que uma das maiores parcerias no mercado nacional de videogames se formou, SEGA e Tectoy. Em 89, aconteceu o lançamento oficial aqui no Brasil. Eu não preciso nem dizer que o Master System simplesmente explodiu de vendas. Para vocês terem uma noção, o trailer de lançamento do Master System no Brasil foi algo totalmente cinematográfico. Tinha até um helicóptero no trailer. Mas o que fez o videogame explodir no Brasil foi todo o carinho que ela teve com esse videogame. A Tectoy é uma empresa muito polêmica hoje em dia. Ela praticamente se sustenta com telefone e fone de ouvido. E ela fez algumas coisas extremamente questionáveis, como o novo Mega Drive e tal. Porém, na época do Master System, a Tectoy simplesmente foi espetacular, principalmente com seu público-alvo. Além de fazer campeonatos e do Master Club, onde você ganhava um crachá de membro e tudo, ainda tinha o Hotline e o Master Dicas. Pra quem não sabe, o Hotline era um serviço por telefone onde você podia ligar e pedir dicas sobre os jogos do Master System. E o Master Dicas era uma sketch que passava nos intervalos da sessão aventura na Rede Globo, no qual, obviamente, como o nome deduz, davam dicas de videogames. E sim, o apresentador é o Rodrigo Faro. Você acha que isso é pouco, cara? A Tectoy ainda tinha um setor que era responsável por traduzir, modificar e criar jogos exclusivamente para o Master System. Foi um trabalho que a Tectoy teve primoroso com esse console. Mas por incrível que pareça, esse aqui ainda é meu vídeo falando da minha experiência com o Master System. Então, bora prosseguir. Os anos foram se passando, a terceira geração já tinha chegado no seu fim lá em 88, e por mais que a SEGA quisesse conciliar os dois consoles, uma hora ou outra o console iria morrendo, não seria lançado mais jogos para ele, e por mais que a Tectoy fez um trabalho muito incrível em prolongar a vida do aparelho aqui no Brasil, uma hora ia acabar. E com isso, ao longo do tempo, a Tectoy foi lançando versões do console que serviam mais para colecionador, pessoas nostálgicas, ou simplesmente para tirar leite de pedra mesmo. Algumas dessas versões de consoles, a própria Tectoy que produziu. Mas finalmente vamos chegar na parte que realmente importa. Em 2003 surgiu o Master System 3 Collection, e ele é praticamente o Master System 3 com alguns jogos na memória. Dependendo do modelo, ele tinha mais ou menos jogos, mas o que realmente importa desse aparelho é que essa obra-prima de Plastic Circuit foi o meu primeiro console. Foi aqui que toda a minha história com videogames começou. Assim, existem experiências que dificilmente alguém consegue esquecer. E uma delas, sem dúvida pra mim, é quando eu ganhei meu primeiro videogame. Eu lembro que estava perto do Natal, eu estava na sala vendo algum anime genérico, quando meus pais chegaram e falaram que tinham comprado meu presente de Natal. Na minha família, é um costume bem comum dar o presente antes do Natal. Acho que dificilmente eu abri o presente no dia do Natal. Geralmente eles davam antes, e quando chegava a data era só mesmo comemoração. Então eles chegaram com aquela caixinha e tal, e eu fiquei todo animado. Eu lembro que eu rasguei a caixa igual um animal. E quando eu vi aquilo, eu achei simplesmente a coisa mais foda do mundo. Por mais que eu não fizesse ideia que era um videogame. Eu olhei a caixa, tava lá Master System, cento e caralhada jogos, aí tinha um Sonic do lado. Então eu vi que tinha que plugar na TV, e eu achei que era algum tipo de videocassete, que era algum tipo de DVD, que lá em casa tinha muito isso. Mas não, quando eu fiquei clicando no botão aleatoriamente, eu percebi que entrou numa imagenzinha, eu tocava no controle e o personagem se movia. Foi uma experiência assim única pra mim. Eu realmente não consigo lembrar o primeiro jogo que eu joguei. Eu tenho uma memória vaga de qual foi o jogo. Eu tenho a impressão que é um daquela coleção de jogos da própria Tectoy, que são horríveis, mas eu lembro que uma lembrança nítida que tinha um animal pulando, então provavelmente era esse jogo. E quando eu percebi que eu tava interagindo com a TV, eu não era só um espectador, mas eu era o objeto que fazia ela se comportar daquele jeito, eu achei a coisa mais incrível do mundo, assim, uma sensação que você não tem como esquecer, é simplesmente isso, é uma sensação muito única quando você percebe isso. E daquele dia em diante eu percebi que videogame era a coisa mais foda do mundo, e até hoje, depois, sei lá, de 20 anos, eu ainda penso essa merda. Bom, eu lembro que eu fiquei as férias todinhas só jogando videogame, quando eu percebi que ia ter 130 e poucos jogos. Aquilo ali foi mágico pra mim. Realmente, eu acho que eu nunca zerei nenhum jogo de Master System. Já cheguei muito perto. Na época eu nem me importava em zerar ou não. Era muito mais a diversão de jogar do que, nossa, eu vou zerar e tal. Isso foi uma coisa que eu comecei a ter muito depois. Mas sem dúvida nenhuma, todos os jogos, cara, eu joguei e muito. Foi um console que eu fiquei uns 2, 3 anos com ele. E eu achava ele a coisa mais incrível do mundo. Até hoje eu acho o Master System um console fenomenal. Então, resumindo, assim, eu não tenho nenhuma história legal. Dificilmente eu jogava com amigos, eu jogava muito mais com as minhas primas. Mas é um console que eu tenho um carinho. É uma história bem genérica, a minha história com o console realmente não tem nada de muito emocionante. Então vamos pra parte que realmente importa.
Um console ele pode ser a coisa mais incrível do mundo, ele pode voar, ele pode te dar ao trabalho, ele pode fazer almoço pra ti, ele pode fazer o que ele quiser. A questão é que o que realmente marca um console na vida da pessoa são os jogos que ela joga nele. Então, ao estilo Weberan, eu decidi fazer uma lista aqui dos 7 jogos que mais me marcaram do Master System, lembrando que não são os melhores, os mais vendidos ou que estão em ranking de alguma lista, são aqueles que eu joguei, são aqueles que eu fui rejogar para fazer esse vídeo e sem dúvida nenhuma marcaram a minha infância. São aqueles que, quando eu penso no Master System, eles me vêm à memória, então praticamente automático na minha cabeça. Então, bora lá. Number 7. Alex Kidd in High Tech World. Quem teve um Master System, é impossível não colocar um Alex Kidd na lista. Por mais que eu jogasse muito o Alex Kidd Shinobi, o que mais me marcou sem dúvida nenhuma foi o High Tech World. Porque esse jogo, ele é um completo lixo. Mas eu sabia desde a época que o maior problema do Alex Kidd High Tech World era porque eu era um merda no inglês. Na época meu inglês era inexistente e hoje ele só é horrível. E eu sabia que se eu entendesse, eu acharia o jogo muito melhor do que ele é. E anos depois, quando eu fui jogar o Alex Kidd em High Tech World, eu percebi que não, que o jogo é bem ruim mesmo, é bem chato pra caramba. Mesmo você entendendo a história, ela é sem pé nem cabeça. Sei lá, um dos seus servos ou amigos, eu não sei, chegou com ele e disse que abriu um novo fliperama. E o mapa pra chegar lá foi rasgado e colocado na casa dele em 7 pedaços. E você tem que encontrar. A história é bem merda. Por mais que você saiba inglês bem, não vai fazer diferença alguma. Só que ele é um jogo que eu admito que ele é bem criativo. Tem umas mecânicas que são bem legais. Por exemplo, a mecânica de que o horário interfere numa ação. Então, por exemplo, você consegue pegar um pedaço do mapa só em determinado horário, em tal sala. Tem essas coisas que são bacanas, entendeu? Só que o jogo em si não tem nada a ver com Alex Kidd, porque ele era um outro jogo japonês que depois, quando veio pro ocidente, só tiraram o sprite da personagem principal e colocaram Alex Kidd, mas ainda é uma merda. E uma das coisas que mais me marcou nesse jogo foi as mortes. Ele simplesmente tem as mortes mais aleatórias que os videogames já viram. Nesse jogo você consegue morrer, assim, por coisas absurdas, tipo cair da escada, usar uma armadura, pegar cinzas de um papel. E essas cinzas é até uma missão meio imbecil, porque, por exemplo, um dos pedaços do mapa foi destruído. Alguém jogou no fogo e tal. Aí você tem que ligar pra um cara lá, o Rock Bell, e ele vai lá e conserta o papel pra ti. Só que se você tocar no papel antes, o jogo dá game over. Assim, você consegue morrer por ligar um computador. Você tá entendendo que você leva um choque e o Alex Kidd morre. E se você, assim como eu, lembra desse jogo, cara, saiba que quando você pega os 7 mapas e sai da casa, o jogo continua, cara. E sim, por incrível que pareça, o jogo fica pior ainda. Ele tenta imitar o Alex Kidd Shinobi e fica horrível. E depois tem outra fase que você tem que fazer várias coisas sem pé nem cabeça pra finalmente chegar no bendito fliperama. Assim, é um jogo que ele é ruim. Eu não recomendo ele pra ninguém, mas sem dúvida nenhuma foi um dos jogos que eu mais joguei e que mais me marcou. Number 6. Ghost House. Cara, esse jogo você acompanha o Mike, cara. O Mike que ele perdeu as joias da sua família na mansão do Conde Drácula, ele tem que recuperar. Só que para ele recuperar, ele tem que fugir de fantasmas, múmias, demônios e ao mesmo tempo derrotar os vários Dráculas que tem lá. E se você, assim como eu, jogou esse jogo na infância, deve estar se perguntando agora, como diabos ele sabe dessa história? Porque esse jogo, em momento algum, ele fala sobre essa história, entendeu? Essa historinha você só encontra no manual do jogo. A verdade é que esse é um jogo típico fliperama, em que você coloca a ficha e vai. É um jogo que você consegue passar um tempo sem se enjoar. A música do jogo, ela é legal nos, sei lá, 5 primeiros minutos. Depois você não aguenta mais ouvir. Só que os efeitos são legais. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou nesse jogo é o quanto ele é psicodélico. Ele realmente é um jogo que serve bem de exemplo de poluição visual, sabe? Tem muita coisa acontecendo e tudo que se move quer te matar. Então você enfrenta morcego, demônios, múmias, tudo que se move te mata. A mecânica do Drácula, quando você não sabe o que tem que fazer, é uma das coisas mais tensas que tem. Porque aquele bicho, ele fica te perseguindo. A única forma de matar um Drácula é você acender a luz e dar porrada nele. E mesmo quando você descobre, ainda é tenso quando aparece um. A musiquinha muda, você vê o caixão abrindo. Realmente dá uma imersão, uma sensação de, caraca, fudeu. Muito legal. Por incrível que pareça, ele não é muito popular no mundo. Só que esse jogo, ele foi feito uma versão dele do Chapolin, que é o Chapolin versus Drácula. Por incrível que pareça, a versão mais rara é justamente a versão única feita no Brasil. Number 5. Baku Baku Animal. Os jogos ao estilo Tetris, eles começaram a ter uma fama meio negativa atualmente, principalmente pelos jogos caça-níqueis que tem no Android, que te oferecem dinheiro, ou simplesmente tá com microtransação em tudo. Só que teve uma época, uma longínqua época, muito tempo atrás, em que os jogos de Tetris, olha, incrível que pareça, o objetivo deles era se divertir. E dentre todos os mais famosos que tem, tipo Columns e Puyo Puyo, pra mim, o melhor, de longe, o mais divertido, o que mais me marcou foi Baku Baku Animal. A história super envolvente é da princesa Polly fazendo
literalmente uma entrevista de emprego pra ver quem vai se tornar o próximo zookeeper dela. Você enfrenta vários, sei lá, funcionários, assim, é uma coisa muito bizarra. E é um dos jogos mais divertidos que tem. A mecânica não muda muita coisa dos outros, tipo de um Puyo Puyo da vida, só que dessa vez as peças são animais e você tem que fazer combinações com os animais e as comidas. Tem vezes em que os animais, eles se comem. É muito bizarro isso no jogo. Assim, até o momento, esse é o primeiro jogo dessa lista em que eu realmente recomendo que você corra atrás. Por mais que isso aqui seja uma lista falando dos jogos do Master System, sério, foda-se o Master System agora. E se você for querer jogar esse jogo, cara, eu te recomendo demais que você pegue a versão de Sega Saturn. A versão de Sega Saturn do Baku Baku Animal é uma das melhores coisas já feitas. Um dos meus maiores sonhos é que a Sega lance essa porra de Baku Baku Animal, da versão do Sega Saturn na porra do Sega Forever. Cara, porque o Sega Forever tem vários jogos que são legais, até Crazy Taxi tem lá, se não me engano. E não tem Baku Baku Animal, cara. Como é que você faz uma lista dos melhores jogos da Sega e você não coloca a versão de Sega Saturn do Baku Baku Animal? Então, assim, tem pra finalizar aqui que, sei lá, se você por algum motivo trabalha na Sega e tem esse poder de fazer isso, faça, pelo amor de Deus. Number 4. Shinobi. Assim, pensando melhor agora, eu acho que Baku Baku Animal devia estar nessa posição aqui. Number 5. Shinobi. Shinobi é um jogo muito bom de Master System, todo mundo que jogou esse jogo sabe que ele é divertido, tem uns chefes bem difíceis, tem uma mecânica super legal, tem personagens que são interessantes, tipo o Homem-Aranha que fica te matando e cai na parede, assim, tem coisas que te marcam nesse jogo. Só que é verdade que eu nunca fui muito fã dele, eu sempre preferi muito mais o Alex Kidd Shinobi, só que se tem uma coisa, que esse jogo, ele é simplesmente foda, é a fase bônus dele. Pra vocês terem uma noção, eu nem lembrava que essa fase bônus era do Shinobi. Na minha cabeça eu tinha que era um jogo, porque eu lembro que eu ia pra essa fase bônus, que durava no máximo uns 10 segundos, e depois eu reiniciava o jogo só pra ir nessa fase bônus de novo, assim, eu só ficava nisso. E quando eu fui procurar ela e não encontrei, foi que eu percebi que era uma fase bônus de um jogo de ninja, que por incrível que pareça era o Shinobi. Number 3. Bubble Bobble. O Master System é um console que tinha poucos jogos cooperativos. Eu acho que o mais marcante, o melhor de todos, sem dúvida, ou pelo menos o que eu mais joguei, foi o Bubbles Bubble. Eu ficava praticamente a tarde todinha quando as minhas primas iam me visitar jogando ele. E é um jogo super simples, é um jogo que você tem que encapsular os inimigos com as bolas lá em cima deles. Não é nada complexo. E acho que é justamente por não ser complexo e por ter inúmeras fases, acho que eram bem umas 300 fases, fez esse jogo ser extremamente viciante, cara. A gente começava a jogar esse jogo e só parava no game over mesmo, assim. Não tinha outro motivo pra parar, senão que a gente perdeu de vez. E ele tinha algumas coisas bem legais, uns elementos muito interessantes, tipo, tinha um tempo, senão vinha um inimigo que era imortal. E, assim, eu passei grande parte da minha infância jogando esse videogame com minhas primas, principalmente com uma chamada Marcela. A gente ficava horas e horas jogando isso. A gente jogava outros jogos, com certeza, mas era, tipo, uma vez ela, depois eu. Mas esse aqui era o único que a gente podia jogar junto. Incrivelmente, cara, ele é um jogo divertido até hoje. Eu recomendo que você jogue esse jogo com um amigo. Ele, por si só, você jogando sozinho, é muito chatinho. Mas o meu primo mais novo, ele comprou um Master System Evolution que tinha esse jogo na memória. E a gente ficou jogando a tarde toda, porque ele realmente é um jogo muito bom. A versão de Master System não perdeu em nada de qualidade. Ainda hoje, você jogando cooperativo, ainda vai se divertir. E é isso. Number 2. Sonic the Hedgehog. Impossível alguém falar do Master System sem comentar de algum jogo do Sonic. Até porque o Sonic the Hedgehog 8 bits é um jogo diferente do original lançado pro Mega Drive, mas também é muito bom, ele tem o seu diferencial, é um jogo extremamente divertido. Eu não fazia ideia de que tinha uma versão melhor que era do Mega Drive, e quando eu fui jogar a versão do Mega Drive, eu não senti nostalgia nenhuma. A versão pra mim definitiva do Sonic the Hedgehog é a de 8 bits, é a do Master System. Assim, eu nunca cheguei a zerar o Sonic the Hedgehog, mas eu lembro que eu cheguei muito perto já. Eu lembro de estar enfrentando o Robotnik na última fase e eu nunca consegui passar dali, mas ele é muito divertido. Levando em conta que a geração 8 bits em relação ao Mega Drive tem uma diferença enorme, o jogo é muito bonito. É um jogo que ainda hoje, a versão de Master System ainda vale a pena. E assim, quem jogou a versão de Mega Drive e é fã do nosso ouriço azul preferido, eu recomendo que dê uma chance a essa versão de 8 bits, porque ele é muito mais uma versão nova do jogo, inspirada no jogo original, do que alguma versão que só foi feito um downgrade nela. É um jogo totalmente novo e pra mim, esse sempre vai ser o Sonic the Hedgehog original. Number 1. Bonanza Brothers. Sem dúvida, esse é o primeiro jogo que me vem à cabeça quando eu penso no Master System. Bonanza Bros. É o jogo que eu mais joguei nesse console, de longe, de longe. Todos os outros jogos que eu falei aqui, eu jogava no intervalo em que eu minimamente me enjoei de Bonanza Bros. Esse era o nível de quanto eu jogava essa merda.
plot do jogo. Basicamente, um chefe de polícia incompetente, ele contrata 2 bandidos para tentar ajudar a socorrer a cidade. E essa historinha, dentro da versão em que você estiver jogando, ela muda. Mas assim, o fato mesmo é que a história do jogo, ela literalmente, como 90% dos jogos de Master System, ela só existe para contextualizar o que você tá vendo na tela. O que realmente faz Bonanza Bros ser um jogo inesquecível é a sua gameplay. Você consegue resumir Bonanza Bros com basicamente uma palavra: viciante. É um jogo que vicia. Parece simples a gameplay, né? Você tem que pegar uns tesouros, depois que você pega, você tem que sair da fase. Só que o que faz esse jogo ser tão legal, cara, são os detalhes desse jogo. Cada mundo que você vai tem uns NPCs diferentes que vão aumentando, melhorando. E o jogo, ele é muito bonito, cara. E principalmente foi o primeiro jogo que eu percebi que a perspectiva importava. Você tinha a perspectiva da fase bônus do Shinobi, mas durava no máximo 10 segundos, eu ficava repetindo. Esse aqui não, cara, fazia parte intrínseca da gameplay. E pra mim isso era um diferencial muito grande na época, cara. Você tinha um jogo que literalmente você usava as sombras pra se esconder, e depois você via o inimigo, atirava e se escondia, ele estava te procurando. Se ele passasse por você na sombra, ele te encontrava. Então esses elementos que hoje em dia são muito comuns em jogos stealth, pra mim foi a minha primeira experiência com esse tipo de gênero. Eu achava simplesmente muito legal. Você podia atacar o louco e simplesmente ir correndo nas fases, pegando o que desce, mas depois de um tempo dá vontade de fazer as coisas de maneira certa, sabe? E outro destaque que eu queria falar aqui é a trilha sonora. Assim como o do Sonic, cara, existem várias faixas e uma melhor que a outra. Cada fase tinha uma musiquinha diferente. Acho que a primeira fase é uma das músicas mais marcantes. E até os efeitos sonoros do tiro, principalmente quando o Robo ou o Mobo conseguem pegar o itemzinho, tem aquela gargalhada deles. Então assim, você vê que é um jogo que teve muito carinho, que teve muito cuidado para ser feito nos detalhes. Uma das coisas mais tristes dessa versão de Master System é que você não tem a possibilidade de jogar cooperativo, e outras versões, como a de Mega Drive, por exemplo, ele é basicamente cooperativo. A verdade é que, assim, diferente, por exemplo, de Bubble Bubble, que jogar sozinho é uma merda, jogar Bonanza Bros sozinho ainda é muito satisfatório, ainda consegue te prender muito. E se você, assim como eu, é um órfão dessa franquia, você pode matar um pouco a saudade dela nas participações especiais que teve, né? Os irmãos fizeram uma participação especial no Sonic Sega All-Star Racing, e também tem a versão do Mega Drive que está disponível na Steam. A Sega, por algum motivo bizarro, não lança esse jogo, a versão dele do Master System, e para mim, a versão do Master System, por mais que não tenha o cooperativo, ainda é a mais nostálgica, ainda é que eu mais me divirto. Até joguei a versão de Mega Drive e, sei lá, não tem a mesma emoção, não é tão divertido assim, mas então é isso. Acho que eu não tenho muito mais do que falar. Se você quiser se aprofundar mais do que eu falei aqui, principalmente da história do Master System, da Sega, eu vou deixar aqui algumas fontes primárias que eu usei para fazer esse vídeo. Eu espero que você se sinta confortável para vir aqui comentar se você também jogou o Master System, quais foram suas experiências, quais foram os jogos que mais te marcaram desse console, que é um console maravilhoso, um console mega nostálgico. E obrigado por todo mundo que me assistiu até aqui. Eu acho que é isso. Meu nome é Odd e fim da transmissão.